Olá pessoal, tudo bem? Bom, continuando então a nossa análise da fisiologia sanguínea quando a gente fala de leucócitos, agora é hora de nós conversarmos um pouquinho sobre os eosinófilos. Os eosinófilos, eles são cerca de 2% de todos os leucócitos encontrados no sangue. Eles são fagócitos fracos e produzidos em grande escala em infecções parasitárias. Agora, como os parasitas eles são muito grandes para ser fagocitados, os eosinófilos vão se prender aos parasitas por meio de moléculas especiais de superfície e vão liberar então substâncias que destroem muitos dos parasitas. E que substâncias são essas? Elas vão liberar enzimas hidrolíticas de dentro dos grânulos desses eosinófilos que vão funcionar como lisossomas modificados. Vão também liberar formas altamente reativas de oxigênio que vão ser letais a esses parasitas e também a partir dos grânulos vão ser liberados polipeptídeos altamente larvicidas, que são chamados então de proteínas básicas principais. Além disso, os eosinófilos eles estão presentes em reações alérgicas. E vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui. Aqui está demonstrando um parasita no nosso corpo e como os eosinófilos funcionam. Vejam que rapidamente os parasitas vão se grudar a esse parasita, os eosinófilos vão se grudar a esse parasita e vão começar então a fazer todo esse processo até que o parasita seja desintegrado. Tudo bem? Sigamos então. Ainda nós temos que entender um pouquinho dos basófilos e mastócitos, que são leucócitos que se situam imediatamente por fora de muitos capilares do corpo e vão liberar histamina. Vão liberar essa heparina no sangue, que é uma substância que impede a coagulação sanguínea. Ainda estão liberando histamina e bradicinina, que são dois vasodilatadores, além da serotonina, que é um tipo de neurotransmissor. Bom, o que acontece quando nós não conseguimos formar o número de leucócitos adequados para o nosso corpo? Nós vamos ter então a leucopenia, que é uma condição clínica em que a medula ela produz poucos leucócitos. É importante que a gente entenda que o corpo humano ele vive em simbiose com muitas bactérias. Dessa forma, gente, qualquer tipo de diminuição do número de leucócitos vai permitir uma invasão do que está no tecido adjacente. E isso, quando nós estamos em 2 dias em leucopenia, pode acontecer de surgir úlceras na boca, no colo, além de infecções respiratórias graves. E se não for tratado, a leucopenia aguda, ela leva à morte em menos de 1 semana. E qual é a condição oposta? É justamente a leucemia. A leucemia ela é uma produção descontrolada de leucócitos. Nós vamos ter um número muito aumentado de leucócitos, porém anormais na nossa circulação. Então essas células leucêmicas não são funcionais. Dessa forma, elas não conseguem gerar proteção contra as infecções. E a partir daqui nós temos 2 tipos de leucemia. A leucemia linfocítica, que é uma produção cancerosa de células linfóides, que vão começar, na maioria dos casos, nos linfonodos ou em outro tecido linfocítico e se disseminam depois para outras áreas do corpo. Já a leucemia mielogênica é uma produção cancerosa de células mielógenas jovens na medula óssea e dissemina depois também para outras células do corpo. Agora vejam que interessante, nós vimos até agora essa imunidade inata. Nós nascemos com macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, mastócitos e assim por diante. Mas o nosso corpo, ele adquire também a imunidade. Lembra da vovó que dizia da vitamina S, que é a vitamina sujeira? Pois é, a vovó ela tem razão no que ela diz. O que é a imunidade adquirida? Ele é um sistema imune
especial. Formada pelo quê? Formada por anticorpos ou linfócitos ativados. E esses dois vão atacar e vão destruir organismos invasores específicos no corpo. Dessa forma, gente, não se desenvolve nem os anticorpos, nem os linfócitos ativados, eles não vão se desenvolver até que o organismo seja atacado por bactérias, vírus ou toxinas. Por que isso? Porque ele é específico. E aí, a partir dessa imunidade adquirida, surgiu a ideia, então, da imunização. Nós vamos, de forma artificial, criar uma proteção contra essas doenças e toxinas. E a gente acaba, então, fazendo uma divisão da imunidade humoral ou imunidade das células B. O que eles vão fazer? Esse tipo de imunidade, eles vão fazer o desenvolvimento de anticorpos. O que são anticorpos? São moléculas de globulina no plasma sanguíneo capazes de atacar o agente invasor. Na verdade, nós teremos a imunidade mediada por células, também chamada de imunidade das células T. Então, nós temos o desenvolvimento de... aqui eu errei, tá, gente? Na verdade, é a formação de linfócitos T ativados, tá? Então, desculpa aqui, linfócitos T ativados. O que é essa imunidade adquirida? Então, é a imunidade dos linfócitos T e B e vão sempre ser desencadeados por antígenos. Lembrando que nós temos antígenos específicos na membrana e aqui nós passamos a ter os anticorpos adequados para tal. O que acontece é que pessoas com ausência genética de linfócitos ou porque algum motivo os linfócitos tenham sido destruídos, não vão conseguir desenvolver imunidade adquirida. E como é o processamento dos linfócitos T? Gente, o timo processa os linfócitos T. Após a origem na medula óssea dos linfócitos T, eles vão migrar para o timo, onde eles vão ser, então, processados. Esses linfócitos T pré-processados vão, então, deixar o timo e disseminar por meio do sangue, alojando-se nos tecidos linfóides localizados em todo o corpo. Então, o que acontece é que os linfócitos T, tanto os auxiliares, como os citotóxicos, como os natural killers, eles vão se desenvolver a partir do mesmo precursor de célula T. Então, a gente já viu quando falamos de sangue que nós temos uma célula-tronco multipotente e ela passa, então, a fazer uma célula precursora, nesse caso, uma precursora de T. A partir daqui, nós vamos formar a célula natural killer. E por ser natural killer, ela efetivamente vai matar células cobertas por anticorpos e vão também matar células com uma proteína chamada MCH de classe 1 na sua membrana. Isso a gente vê daqui a pouquinho, tá? Também, quando a célula T ela migra para o timo para ser processada, nós podemos formar células T citotóxicas, que também vão matar diretamente esta célula que tem a marcação de MHC do tipo 1, ou nós formamos células T auxiliares que vão se ligar a uma célula que tenha em sua membrana antígenos do tipo MHC2, e aí vai haver uma sequência de ativação de outras células imunitárias, e isso a gente vai ver daqui a pouquinho na nossa aula, certo? E aí nós temos o processamento das células B. As células B, gente, elas são processadas lá no fígado, quando nós estamos durante a vida fetal, e na medula óssea, no final da vida fetal e após o nascimento, tá?
o que eles fazem, os linfócitos B? Eles efetivamente secretam anticorpos. Então, eles são pré-processados, migram para os tecidos linfóides e depois vão ser levados para todo o resto do corpo. Esta frase aqui é fundamental que vocês entendam. Ou seja, quando antígenos específicos entram em contato com linfócitos T e B no tecido linfóide, os linfócitos T são ativados e formam células T ativadas. E os linfócitos B, eles vão ser ativados e vão formar anticorpos. E quando a gente fala desses anticorpos, a gente fala de clones linfócitos. Ou seja, aqui nós temos uma célula B e esta célula B, ela passa a ter na sua membrana um gene completo, na verdade, uma grande quantidade diferente de genes capazes de gerar qualquer tipo de célula funcional. Então, ela vai formar células com diferentes tipos de receptores. E isso vai fazer com que, a partir do momento que um antígeno específico se ligue ao receptor de determinada célula, a mesma vai gerar uma grande quantidade de clones somente desse tipo de célula aqui. Então, as demais não vão se reproduzir, vai se reproduzir somente essa, formando uma grande quantidade de clones. E como é que é a ativação desses clones? Dos linfócitos B, cada linfócito B apresenta na sua superfície da membrana celular inúmeras moléculas de anticorpos que devem reagir de forma específica contra somente um tipo de antígeno. Por isso a importância de entrarmos em contato com os diferentes tipos de antígenos. E os linfócitos T são moléculas similares aos anticorpos e estão presentes na membrana celular e são específicas também a um tipo de antígeno. Dessa forma, gente, como é que nós vamos fazer a ativação dos linfócitos? Nós podemos ativá-los a partir dos macrófagos, que vão fazer fagocitose, vão também ativar estas clones, porque a partir do momento em que ele faz fagocitose, ele vai liberar pedaços desse antígeno, gerando ativação dos clones. E eles também vão secretar interleucina 1, que vai também promover a reprodução desses leucócitos, tá? No caso, linfócitos. E como acontece a ativação dos linfócitos quando a gente está falando da célula T na ativação dos linfócitos B? As células T auxiliares, que nós vamos ver com detalhes daqui a pouquinho, elas secretam linfocinas. E estas linfocinas vão ativar os linfócitos B. Então, nós temos uma célula, uma imunidade mediada por células que vão ativar a imunidade mediada por anticorpos. Bom, gente, era isso para esta parte e logo mais temos mais uma parte da nossa aula. Fica um abraço e até breve.